Meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre segurança pública e o porquê que a segurança pública no Brasil é uma merda, porquê que nós brasileiros pagamos tantos impostos, porém não temos segurança de nada. Nós não podemos ir à escola, nós não podemos ir à faculdade, nós não podemos ir ao shopping, nós não podemos ir ao restaurante, almoçar com a família sem ser roubado ou sem ao menos ter o medo de sermos assaltados, de sermos vítimas de um latrocínio ou algo que o valha. Porém, o recorte que utilizaremos aqui hoje é a minha experiência pessoal trabalhando na segurança pública. Eu trabalhei em um programa de prevenção à criminalidade aqui em Minas Gerais chamado Fica Vivo. E esse projeto, ali na sua gênese, ele tinha uma intenção muito boa, né? Uma finalidade muito boa, que era a de reduzir a criminalidade em determinadas áreas do estado de Minas Gerais, sobretudo Belo Horizonte. E principalmente a criminalidade violenta. E a estrutura é o seguinte, o Estado meio que fez ali um mapeamento de áreas que eram mais violentas, que ocorriam uma quantidade considerada de homicídios no Estado e em Belo Horizonte, mas principalmente em Belo Horizonte. E nesse local que é identificado, que tem uma quantidade considerável de homicídios, foram instalados núcleos de prevenção à criminalidade. Então, esse núcleo de prevenção à criminalidade, ele é gerido por um gestor, e é assim mesmo, né? O chefe do núcleo é um gestor. Abaixo dos gestores daquele núcleo, né, estão os técnicos, que são formados sim em psicologia e assistência social, né? E abaixo dos técnicos estão os oficineiros, que são as pessoas que oferecem oficina, que ofertam oficina aos jovens ali daquela região abrangida pelo núcleo de prevenção à criminalidade. Eu participei do programa Fica Vivo quando eu era adolescente, ainda que eu não estivesse envolvido com a criminalidade, porque era aberto para todo mundo, né? O público-alvo eram aqueles jovens envolvidos com a criminalidade ou na iminência de se envolverem com a criminalidade. Contudo, outros jovens que não corriam nenhum risco de envolver com a criminalidade ou não estavam envolvidos com a criminalidade poderiam participar do programa também. Eu fui, atendido pelo programa, participava de algumas das oficinas, fui estudar direito e houve uma oportunidade para que eu ingressasse ao programa Fica Vivo como um oficineiro, né? Então eu fiz um projeto, meu projeto foi aprovado e eu comecei a ministrar oficinas de vôlei em uma escola aqui da região. Se você tem isso, você tira o jovem da rua para que o jovem possa participar de uma oficina. Ele ocupe o tempo dele e fique longe da criminalidade, fique longe das drogas. Você acaba conversando com o jovem, expondo para os jovens os perigos, né, do ingresso dele na criminalidade, sobretudo a criminalidade violenta, e tenta fazer com que aquele jovem enxergue um outro caminho, o caminho do estudo, o caminho do trabalho, o caminho da retidão, da honestidade. Então, a ideia do programa era muito boa. Porém, esse programa começou a ser cooptado pela esquerda, infelizmente. E assim como tinha o rei Midas, né, o toque de Midas, que tudo que o rei tocava virava ouro, a esquerda é o rei Mierdas, né? Tudo que a esquerda toca vira merda. E não foi diferente com esse programa. Então, quando a esquerda, em sua grande maioria, começou a entrar no programa, não que não tivesse desde o início, né, mas eu não via ainda como jovem atendido o que eu vi como oficineiro. Começou a não mais se preocupar com que os jovens não entrassem na criminalidade. Estavam mais preocupados em doutrinar aqueles jovens, né, em passar uma espécie de ideologia esquerdista, tanto para os oficineiros quanto para os jovens atendidos. Eu estou falando do núcleo que eu trabalhava, no bairro onde eu moro, mas eu tenho relatos de outros oficineiros, de outros núcleos, que também passaram pela mesma coisa que eu passei. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, certa feita eu propus
uma espécie de temporada de esportes aqui na região onde eu moro, né, no bairro onde eu moro. Porque a maioria das oficinas eram de esportes. Então você tinha uma oficina de futebol, né, de campo, você tinha uma oficina de futebol de salão, você tinha uma oficina de basquete, você tinha uma oficina de vôlei, você tinha oficina de peteca, você tinha oficina de taekwondo. Então assim, você tinha as mais variadas oficinas, né, de esporte, porque você poderia promover a circulação dos jovens dentro das oficinas, ou seja, os mesmos jovens praticando vários esportes diferentes. Chamaria mais jovens para serem atendidos, porque tem uma coisa que o jovem adora, é esporte e competição, ganhar medalha, ganhar troféu, o jovem adora esse tipo de coisa, né? E, consequentemente, você promoveria a tolerância, a paz, o respeito junto aos jovens, porque os jovens eles ficariam amigos, eles jogariam vários esportes juntos. O esporte individual, beleza, mas o esporte coletivo, vários deles formariam seus times. Então eu fiz o projeto, eu e um outro oficineiro, né, fizemos um projeto e apresentamos para as técnicas do Núcleo de Prevenção à Criminalidade, o qual eu estava vinculado. E o projeto foi negado. Aceitei, acatei, como não poderia ser diferente, continuei fazendo o meu trabalho. Nesse ínterim, havia duas irmãs que eram oficineiras também no mesmo local, e elas propuseram lá um projeto dela, e até então nenhum problema, né? E elas propuseram um seminário de corte de cabelo para mulheres negras, ou um corte de cabelo afro para mulheres, alguma coisa do tipo. Já tem um tempinho já isso, então não me recordo tão bem, mas foi nessa linha aí de pensamento. E a questão é a seguinte: esse tipo de seminário ele é muito importante? Claro que ele é muito importante. Você está ensinando ali para uma menina negra que o cabelo dela é aquele, e não é porque ela tem o cabelo crespo ou algo que o valha, o cabelo dela é ruim, o cabelo dela é feio ou algo do tipo. Então isso eu acho muito legal, isso eleva a autoestima das meninas, eleva a autoestima da mulher. Então não tenho nada contra isso. O problema é que usar disso como uma única ferramenta para a prevenção à criminalidade e sobretudo a prevenção da criminalidade violenta, eu não acho que seja a coisa mais adequada. E eu sempre utilizei o seguinte raciocínio: um jovem de 17 anos de idade que está envolvido com a criminalidade, que já está ali no tráfico de drogas, que já foi cooptado pelo crime, ele não vai se interessar por esse tipo de coisa. Ah, tá, eu vou sair da criminalidade porque eu vou ali ver um seminário de corte de cabelo para mulher, ou corte de cabelo para mulher negra, seja lá o que for. Agora, se você mete ali um esporte, uma temporada de esporte, uma competição, um campeonato, coloca esse menino para jogar um futebol, ele vai querer. Às vezes ele se interessa por um outro esporte, às vezes você conhece um novo talento esportivo. Se você não conhece talento esportivo, você está tirando o menino do tráfico, pelo menos por 2 horas, e está colocando ele para poder participar de um esporte. Ali ele conhece mais gente, ali ele vai aprender disciplina, ali ele vai respeitar a autoridade. E ali você vai conseguindo conversar com o menino para poder fazer com que o menino, assim, né, tire da cabeça essa ideia de continuar ou de ingressar no crime. Então, pelo esporte eu acho isso mais fácil. E nem as meninas do bairro se interessaram muito por isso. E o seminário foi um fiasco, como não poderia ser diferente, como eu previ. E quando eu digo que eu previ, é porque eu falei que isso ia dar errado. Eu não torci de modo algum para dar errado, eram colegas de trabalho fazendo o trabalho delas. Eu só apontei que aquilo na região não funcionaria. Eu moro aqui a minha vida inteira, minha família mora aqui a vida inteira. Essas duas irmãs não moravam no bairro, então talvez por uma questão de não conhecer tão bem a região, não funcionou. O problema é que depois disso eu comecei a ser perseguido pra caramba, porque eu nunca escondi as minhas posições políticas, né? Então algumas técnicas propuseram alguma coisa e eu falei que ia dar errado, ou não concordava, ou falei que aquele ali não ia dar certo especificamente para a finalidade que elas queriam, e infelizmente eu acabei sendo mandado embora, mesmo sendo um dos oficineiros mais bem avaliados do programa. E como é que eu sei disso?
Porque pouco antes disso eu fiz uma entrevista para a Globo. A Rede Globo, né, a Globo Minas, fez uma matéria sobre o programa Fica Vivo, a importância de tirar o jovem da criminalidade. E eu fui um dos oficineiros escolhidos para poder dar entrevista. Eu lembro que eu acho que a pessoa que comandava o programa Fica Viva, que inclusive era a subsecretária de Segurança Pública do governo Pimentel. Quando eu fui dar a entrevista lá para a Globo, ela me deu o número dela do WhatsApp e falou que qualquer problema que eu tivesse, eu poderia ligar para ela, que ela estava à disposição, porque ela já me conhecia, porque ela tinha sido técnica do Núcleo de Prevenção à Criminalidade, ao qual eu estava vinculado, mas na época eu era o jovem que participava das oficinas, eu não era oficineiro. E eu falei, ó, maravilha, bacana, vou ter um contato direto com a pessoa ali que comanda e tal. E quando isso começou a acontecer comigo e acontecer com outros oficineiros dentro do núcleo também, eu liguei para ela, eu mandei mensagem para ela, expliquei para ela o que estava acontecendo e eu não obtive retorno. Fui mandado embora, falaram que a parte do bairro que eu trabalhava não tinha muita criminalidade, então por isso que eu estava sendo mandado embora. Ora, se é um núcleo de prevenção à criminalidade e o local que eu trabalho não tem muita criminalidade, é lá que eu tenho que estar, porque eu vou prevenir a criminalidade. Porque se você não previne a criminalidade, você tem que correr atrás dela. Aí entra a polícia com trabalho ostensivo para poder prender. Eu não sou policial. Mas, enfim, é a cabeça de muita gente da esquerda que trabalha com segurança pública. Então, o que eles esperavam na minha oficina era ver assim, igual um Rio de Janeiro, sabe? Meia dúzia de traficante com fuzil na mão, colete, granada. Aí eu falava assim, não, agora ali o Rendel pode ficar porque ali tem criminalidade. Então, pessoal, esse aqui foi só um relato, bem uma análise, principalmente, o porquê que a segurança pública no Brasil está desse jeito. Porque ela está infectada por uma visão esquerdista de mundo, onde tudo funciona, menos leis mais rigorosas, prisão para criminosos, o fim da progressão de penas para criminosos, sobretudo os criminosos violentos. Então, você entra homicídio, latrocínio e estupro. O problema é que esse pessoal de esquerda que se envolve com segurança pública acha que a segurança pública se faz com mais iluminação, mais livros, Chico Buarque, Imagine do John Lennon, mas tudo resolve, menos cadeia para bandido e punição mais rigorosa para bandido. Isso aí não resolve. Então, a segurança pública do Brasil está um lixo, está uma merda. Você, cidadão brasileiro que está me vendo, você não se sente seguro? Porque a segurança pública está infestada de esquerdista que tem uma visão romântica de mundo e que acha que punição não funciona e que não está preocupado, esquerdistas não estão preocupados em fazer um trabalho de prevenção correto, ensinar o jovem corretamente as coisas. Não. Tanto é que tinha muita gente que inclusive fumava droga aí, fumava maconha com os jovens. Então, assim, se você sabe que a maioria dos crimes no Brasil são praticados em função do tráfico de drogas, como que você incentiva, ou você não vê nenhum problema, um jovem usar droga na sua frente e até mesmo utiliza droga junto com esses jovens? É uma contradição muito grande, não é mesmo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me acompanhado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike aí também. Ele também é importante para a gente poder ver o que a gente pode melhorar. Deixe o seu comentário. Deixe a sua análise aí também no comentário. Ela será muito bem-vinda. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.